Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o filme The Tenant, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, O Inquilino, um filme de 1976 dirigido pelo Roman Polanski, um dos seus filmes mais intrigantes e aclamados aí pela crítica de sua filmografia, tá? Então assiste o vídeo até o final para você saber de todos os detalhes aqui desse filme e da minha crítica. Então bora lá, galera. Antes de começar, né, deixa eu me apresentar aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Memórias de Cinema, seu canal onde eu trago aqui principalmente críticas de filmes antigos, tá? Então se você se interessa por esse conteúdo aqui de filmes mais antigos, é só se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também já confere aqui, entra aqui no canal que a gente tem vários outros filmes também. Então vamos lá, galera. O filme, né, The Tenant, O Inquilino, ele é um filme de 1976, francês, tá? Filme da França, e é baseado aí num romance de mesmo nome do autor Roland Topor, de 1964, tá? Ele é dirigido e escrito, né, um roteiro adaptado do Roman Polanski, e o próprio Roman Polanski é o protagonista do filme, tá? Ele divide aí o protagonista com a Isabelle Adjani, tá? Então vamos lá aqui com a sinopse desse filme, tá? O protagonista do filme se chama Tchaikovsky, né? É um polonês que tá morando, né? Que é um cidadão aí francês. Então vamos lá. O Tchaikovsky é um tímido funcionário de origem polonesa e ele aluga um apartamento em Paris cujo antigo inquilino, uma mulher chamada Simone Schull, havia tentado se suicidar ao se jogar pela janela. Aos poucos ele começa a sentir que os vizinhos também querem matá-lo. Esse processo leva ele a uma espiral de paranoia, identidade fragmentada e terror psicológico, galera. Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre esse filme aqui, tá? Porque é um filme muito interessante do Polanski, né? Porque geralmente quando a gente analisa a carreira dele, a gente geralmente pega dois filmes, né, que são seus principais filmes, que são, obviamente, O Bebê de Rosemary, né, e o Chinatown, né? Mas aqui a gente também tem um filmaço, tá? Um filmaço, inclusive, ao fazer aqui essa crítica, né, eu fiz uma pesquisa, e aí eu vi, né, que algumas pessoas chamam isso de a trilogia do apartamento, que é pelo filme Repulsa ao Sexo, de 1965, O Bebê de Rosemary, de 1968, e agora esse, O Inquilino. Eu acho isso uma forçação de barra, é uma coisa assim que o cinema meio tem, sabe, de dar nomes para trilogias, mas enfim, se você quiser utilizar esse nome de trilogia, você também pode. E aí, galera, esse é um filme que ele de fato ele é um filme que ele tem várias camadas, porque ele vai mudando ao longo do tempo, tá? Você começa com o Tchaikovsky, né, o personagem principal. Então eu vou chamar ele de personagem principal porque, pô, é um nome polonês, cara. Não sei falar polonês, tá? Então, muito provavelmente estou falando errado. E aí, olha só, ele é um personagem que ele vai e ele aluga um apartamento e tal. E aí, você meio que, primeiro, não sabe o que esperar, mas você acha que vai ser talvez alguma coisa do tipo uma obra policial, porque você tem uma tentativa de suicídio, aí você tem uma outra personagem, né, que é da Isabelle, que aparece, que era uma amiga da mulher que se suicidou, e aí você tem o Tchaikovsky aos poucos tentando entender um pouco o que aconteceu. Então primeiro você pensa que vai ser realmente uma obra policial investigativa. Então esse foi assim a primeira impressão que eu tive desse filme. Só que o problema é que ao longo do tempo o filme ele vai começar a mudar completamente e ele de fato ele se torna um terror psicológico, principalmente apoiado na paranoia do personagem principal. O personagem principal ele começa a achar que todo mundo tá vivendo uma grande conspiração para acabar fazendo com que ele se mate também. E a grande genialidade na direção do Roman Polanski aqui é que em nenhum momento ele te dá uma resposta, tá? Porque às vezes você acha que isso é uma loucura completa assim da cabeça do personagem principal. Mas às vezes você acha que de fato ele tá certo. E essa é a grande genialidade desse roteiro. Porque você realmente não sabe qual que é a verdade dessa história. Inclusive, a gente tem outros personagens, a gente tem outros acontecimentos paralelos que a gente também não sabe se aquilo tá acontecendo ou não, cara. Então,
é realmente assim uma loucura que começa realmente o filme, ele começa a entrar nessa paranoia muito grande a partir de, sei lá, 35, 40% do filme e vai aumentando muito, sabe? E realmente você fica muito tenso assistindo. Então, além de tudo, é um filme que te deixa muito, muito tenso. E aí, obviamente, que ele vai ter uma direção espetacular, né? Uma construção assim de mise-en-scène, de atuação também, né? Poxa, iluminação, cara, a fotografia desse filme é incrível, porque é uma fotografia muito claustrofóbica, eu não consigo nem falar, eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra, tá? Mas assim, é uma fotografia muito fechada, então, poxa, é uma fotografia que, mesmo ela sendo fechada, ela consegue trazer todo. Tipo, você consegue entender tudo da geografia daquele apartamento, sabe? Então é uma fotografia que funciona muito, além de ter uma iluminação muito bonita. Então, assim, tudo nesse filme é bom, tá? A Isabelle também tá excelente aqui nesse filme. Tem uma questão que eu não gostei. Na verdade, tem dois pontos que eu não gostei nesse filme, que é o seguinte. O primeiro ponto é que, no começo do filme, o protagonista, ele tem uma série de amigos, tá? E esses amigos, ele até tem uma certa relevância no começo do filme. E eu realmente achava que eles iam ter alguma relevância até o final do filme. Mas do meio pro final, eles meio que desaparecem. Então, eu não gostei disso porque, poxa, se eles não têm relevância no final, por que você perdeu um tempão construindo esses personagens no começo, tá? Então, primeiro ponto são sobre os outros personagens secundários, assim, os amigos do principal. E o segundo ponto é que o final, assim, ele é, digamos, eu queria falar que ele força a barra, mas assim, não é que ele força a barra, mas é porque tem, tipo, o final ele tem um plot twist. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Tá aqui. Poxa, não é que ele forçou a barra, mas eu acho que ele foi um pouco demais, tá? Eu acho que ele foi um pouco demais. Ele fica muito, assim, surrealista. Então eu não sei se também. Eu ainda nem sei se eu gostei ou não desse final, pra ser bem sincero, tá? Mas esses foram, assim, os dois pontos, assim, que me chamaram a atenção um pouco negativa. De qualquer forma, é um filmaço. Óbvio que não é o melhor filme do diretor. Esses dois filmes que eu falei, Chinatown e O Bebê de Rosemary, são melhores, mas de qualquer forma é um filme que eu gostei bastante, tá? Então, para The Tenant ou O Inquilino, de 1976, nota 9 de 10, tá? Nota 9 de 10. Filmaço, inclusive, né? Se você quiser saber tudo que eu tô assistindo, minhas críticas, as minhas listas, cara, é só me seguir lá no Letterboxd. O link tá aqui na descrição do vídeo para você me seguir lá, tá, galera? Então você pode saber de tudo que eu tô assistindo e os meus comentários também, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou estar deixando aparecendo agora aqui em tela um outro filme, né? Uma outra crítica de um filme que eu também gostei bastante, tá? Então, se você se interessar, é só clicar para ser redirecionado. Muito obrigado, até a próxima e tchau!